Olá, meus amores do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje daremos início a mais uma semana com nossas videoaulas com a graça de Deus. Peguem a apostila de língua portuguesa, onde abordaremos os seguintes conteúdos: linguagem formal e linguagem informal, e monossílabos átonos e tônicos. Então, vamos começar? Então, aí na página 64, em texto 3, Samba do Ernesto, a gente pode visualizar que as palavras são escritas de maneira incorreta, certo? Mas nem sempre o que está escrito errado é realmente errado. Vamos lá na página 67, em Teorizando. Página 67 diz assim: a língua é viva e dinâmica, está em constante transformação. Em um país tão grande como o nosso, devido à região, à classe social, idade, época, ela sofre muitas alterações e apresentam variações linguísticas. E ainda há diferenças entre a escrita e a fala. A linguagem formal é usada em situações formais, segue as regras gramaticais e tem vocabulário apurado. E a linguagem informal? A linguagem formal, ela é usada em situações informais, é espontânea, não se preocupa com as regras gramaticais e emprega palavras de uso do dia a dia. Infelizmente, essas diferenças causam discriminações e preconceito. Na maioria das vezes, uma pessoa, devido a pouca escolaridade, sua região, sua classe social ou outro motivo, que não pronuncia as palavras de acordo com a norma culta da língua, é tida como ignorante, sem nenhuma instrução, e isso é um enorme engano. Exercícios resolvidos. Sobre a linguagem empregada na canção Samba do Ernesto, marque a alternativa que traz uma informação certa. Letra A. Está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Letra B. É informal, usada em situações que não têm compromisso com a norma culta. Letra C. Apresenta um vocabulário muito apurado de acordo com a norma culta. Letra D. Devido a essa linguagem, leitor não consegue entender o que diz a canção. Qual é a resposta certa? É a letra B, tá? É informal, usada em situações que não têm compromisso com a norma culta. Na resolução, Samba do Ernesto apresenta linguagem informal. Não se preocupa com as regras gramaticais, pois tem a intenção de se aproximar do leitor de maneira leve e descontraída. Página 68, exercícios de fixação, questão 34. Leia este texto. É um diálogo entre um príncipe e um surfista. Então vamos acompanhar aí o que o príncipe falou para o surfista. Observe que magníficas ondas, caríssimo companheiro. É de seu gosto enfrentá-las agora ou pegá-las-emos ao entardecer? Então, vocês podem observar que o surfista simplesmente não respondeu e tem uma interrogação e uma exclamação, ou seja, ele não entendeu nada. Por quê? A linguagem dos surfistas, né, é diferente da linguagem desse príncipe, né? Por quê? Os surfistas muitas vezes eles usam gírias. O que são gírias? São palavras erradas? Não, é uma forma informal que eles têm de se comunicar
com as pessoas do mesmo grupo social deles, tá? Então, na letra A, o que causa estranheza na cena? O que é estranho na cena? Letra B, que tipo de linguagem o personagem usa? O príncipe, ele usou qual linguagem? A linguagem formal, da norma culta, ou uma linguagem informal? Letra C, de acordo com as variações linguísticas, qual a sua opinião sobre a fala do personagem nesse contexto? Vocês acham o quê? Que ele usou uma linguagem correta se tratando de uma comunicação com o surfista? Na página 69, questão letra D. O que você acha que o surfista respondeu a ele? Crie essa resposta usando a linguagem adequada à situação. Então, lá no texto, não tem resposta nenhuma do surfista. Mas vocês acham que o que esse surfista respondeu para o príncipe? Ainda aí na página 69, em Você é o Autor, questão 35, não é para fazer. Vamos para teorizando. Vimos no capítulo 1 a acentuação das palavras. Agora vamos aprender quando devemos acentuá-las graficamente, ou seja, colocar nelas o acento agudo ou circunflexo. Os monossílabos átonos são aqueles pronunciados de maneira fraca, pois eles não têm acentuação própria. O que são palavras monossílabas? São aquelas palavras que têm apenas uma sílaba, tá? Então, aqui, ó, nós temos exemplos de monossílabos átonos. De, me, se, lhe, no, si. Os monossílabos tônicos são pronunciados com mais força e se terminam em as, a ou as, e ou es, o ou os, e em ei ou eis, el ou els, oi ou ois. Tem acentuação própria. Exemplos aí: pá, lê, nó, mês, céu e sóis. Na página 70, em exercícios resolvidos, questão 36. Nas palavras a seguir, escreva MA para monossílabo átono e MT para monossílabo tônico. Então, aqui, ó. Pneu, MT, um monossílabo tônico. Lhe, monossílabo átono. Que, monossílabo átono. Dói, monossílabo tônico. Mês, monossílabo tônico. Luz, monossílabo tônico. Monossílabo átono. E fã, monossílabo tônico. Então, aí na resolução, veremos por que essas palavras foram classificadas assim. Os monossílabos tônicos são pronunciados com força e têm o seu significado próprio, independentemente de se apresentarem numa frase ou isolados. Podem ter o acento agudo ou o circunflexo ou não. Os monossílabos átonos são fracos, não têm significado próprio fora de uma frase e nunca são acentuados.
Então, aí, ó, um exemplo. Pneu é uma palavra que não está acentuada, mas é um monossílabo tônico. Por quê? Porque ela tem o seu próprio significado, diferente de lhe. Se a gente vê essa palavra lhe, o que ela está se referindo, essa palavra lhe? A gente vai ficar sem entender, né, o significado dela. Agora, outra aqui, ó, luz, também não é acentuada essa palavra, mas ela tem um significado próprio. Fã, mês e dói já são palavras que são acentuadas. Elas têm um significado próprio e são acentuadas. Agora, se a gente observar aí qual o significado dessa palavra? Né? Se ela estiver isolada de uma frase, a gente não vai saber o significado. Na questão 37, terá que ser individual, montar um cartaz explicando a acentuação das palavras monossílabas. O que são palavras monossílabas? Palavras que têm apenas uma sílaba, tá? Vocês terão que fazer uma tabela com as regras e, para exemplificá-las, procure palavras em jornais, revistas e outras fontes também. Recorte-as e colhe-as em seus devidos lugares. Então, ó, sintam-se livres para ilustrar esse cartaz de maneira que ele chame a atenção dos leitores. Aqui está um modelinho do cartaz, né? Mas vocês poderão usar a criatividade, né? Ficar bem à vontade para a elaboração desse cartaz, tá bom? E assim encerramos mais um dia de videoaula. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só me conectar. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.